Creio que o Senhor já está falando, tratando, através dos louvores, através desse ambiente. Você chegou aqui, eu não sei como foi a sua semana, o seu final de semana, mas eu tenho a sensação agora, terminando um domingo, que eu precisava de mais um final de semana, mas um final de semana diferente, tipo, para eu descansar. Porque são tantas coisas, são tantos compromissos, e a gente acaba dormindo tarde, acordando cedo. Quem tem filho pequeno sabe como que é essa rotina de ter que toda hora chamar atenção, falar. Parece que a gente cansa pra caramba. A gente vive num ritmo de vida que a gente fala assim, né? Quem já tem os filhos maiores, né? E já passaram por esse processo, entendem que quando junta o trabalho, quando junta as obrigações, e a gente que é crente, e a gente que é servo do Senhor, a gente tem um domingo que é muito intenso. Mas eu creio num Deus que nos renova, né? A palavra do Senhor fala que as pessoas de cansadas, elas tropeçam e elas caem no chão, mas aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças, eles sobem como asas, como águia, eles são renovados. E eu creio que nessa noite aqui, vocês estão sendo renovados. Tem muita gente que está em casa agora, que está cansado, mas talvez eles não sejam renovados. Talvez eles comecem a semana, amanhã, com o coração apertado, com angústia. Mas eu creio, pela oração, pela fé, pelo nosso encontro aqui de comunhão nessa noite, com a presença do Senhor, e sairemos dessa noite aqui renovados pelo Senhor. Amém? Você crê nisso, irmãos? Aleluia, que bênção. Eu acredito que vocês estão já pós-graduados aí, doutorados, nem sei como é que posso expressar a graduação de vocês quanto à cristofobia. Foram 2 meses onde esse foi um tema muito trabalhado aqui, e depois ele migrou para uma mensagem dizendo quanto o nosso relacionamento com Deus, quando a gente entende que o nosso Deus é um Deus bom, a gente pode mudar as nossas atitudes, a gente pode ser transformado por Ele. Então, esse tema, eu acredito que ele foi muito rico, muito bem trabalhado, e essa semana, quando o Gustavo, ele me lembrou, ele falou assim, cara, ó, domingo é com você. Eu falei, ih, caramba. Aí eu falei, benção, amém. Estou aqui com algumas coisas preparadas e eu vou para o joelho. E eu não sei o processo de vocês, eu sei que aqui tem vários pastores, várias pessoas que têm muita experiência e são líderes nesse lugar, mas esse processo para mim é um processo meio fóbico. E a gente fala de fobia, a gente fala sobre as fobias, e eu sei que aqui falando sobre tipos de fobia, mas estar aqui para mim é quebrar um tipo de fobia. Eu já falei com os irmãos que eu chego aqui na frente, minha mão fica gelada, eu começo a suar, me dá até dor de barriga. Eu posso estar a semana toda ali tranquilo, mas chega aqui, nesse momento, rapaz, acontece tudo, porque eu sinto temor por esse lugar. Eu sinto temor por esse lugar. Essa aqui é a casa de Deus. A gente às vezes tem problema com a reverência. Entender que esse Deus bom, esse Deus que o mundo talvez ele conheceu uma história de terror sobre esse Deus, né? E estão com um preconceito contra até o Evangelho. Ele não conhece a grandeza que é viver na casa de Deus e ter um compromisso com Deus. Nós vemos aqui. Hoje, estar aqui é uma bênção e para mim é um motivo de grande alegria. Mas esses dias eu estava pensando em algumas coisas e eu pensei sobre uma guerra hoje nas redes sociais, sobre a geração Nutella e a geração raiz, né? Cada um tenta tirar vantagem e dizer um pouquinho como a sua geração é melhor. Eu acho que pessoas de outras gerações tiveram também crise, só que o fato de a gente hoje compartilhar isso nas redes sociais gera algo como fosse um amplificador dessa sensação que a geração passada era melhor do que essa nova, e a nova diz que essa geração é um pouquinho meio fresca. E aí a referência que dá para isso, o termo, a forma é geração Nutella. Mas eu digo que na minha infância, né, a gente pensando um pouquinho sobre fobia e tal, a minha educação, a minha criação, ela não tinha nem um pouco de sabor de Nutella.
ela não era assim. Eu lembro que meu avô, ele, às vezes, na hora que eu estava para dormir, ele me contava era história de terror. E eu falando assim, nossa, que sem noção. Hoje eu fico pensando, né? As crianças, a gente tem classificações, a gente, quando vai ver um programa na televisão, vê se a classificação é livre, a gente cerca de cuidados. Mas eu lembro da minha infância, eu sentado em frente à TV e de alguma forma a gente sempre acabava vendo um filme que não era para nossa classificação. Eu lembro que eu era pequenininho e eu via A Morte Pede Carona. Caraca, eu vi uma pessoa sendo dividida ao meio e aquilo ali era aterrorizante. E a realidade é que esse mundo ele tem muitas histórias de terror. Ele tem muitas angústias, muitas crises, muitas situações que geram fobias, muitos traumas que geram fobia. Teve um dia que eu estava em casa e eu tinha passado um dia gostoso. A gente foi para um lugar que chamava Galeria Gourmet. Você lembra aqui? Galeria Gourmet? E aí comemos pra caramba, né? A gente não fala muito do pecado da gula, né? Mas comi pra caramba, todo mundo, né, comeu pra caramba. E quando eu cheguei em casa, assim, alimentado ainda, com o estômago cheio, eu olhei um peixinho frito que estava na geladeira. Eu olhei, poxa, aquele peixinho frito olhou para mim, eu olhei para aquele peixinho e eu falei assim, por que eu não como esse peixinho? Estava tão gostoso esse peixinho ontem, vou esquentar esse peixinho e vou comer. Na primeira mastigada que eu dei, eu engoli uma espinha de peixe. E ela travou na minha garganta. Travou na minha garganta e eu fiquei desesperado. E eu fiquei muito nervoso, angustiado com aquilo. Eu falei, caramba, vou morrer. Meu Deus, que morte terrível. Vou morrer por conta de uma espinha de peixe. Caraca, que fracasso, que vergonha. E aí eu liguei para um amigo meu que é médico. William, o que eu tenho que fazer? Ele vai para o hospital. Eu falei, poxa, quase meia-noite, vou para o hospital por causa de uma espinha de peixe. O que eu fui inventar? E aí eu fiquei fazendo força, tentando. Nossa, consegui tirar a espinha de peixe. Glória a Deus, que bênção. Só que depois daquele dia eu desenvolvi um medo de comer peixe horroroso. Então hoje assim tem que ser filé e existe uma coisa quase mística que acontece comigo. Pode ser um filé, mas brota uma espinha. Brota para tipo me lembrar, sabe? Para o coração acelerar, para eu ficar tenso. Então certas coisas, certos acontecimentos, eles geram nas pessoas essa sensação fóbica. E quem aqui não tem uma situação que poderia falar hoje, olha, eu tenho medo de altura, eu tenho medo disso ou daquilo. Mas nessa noite eu quero apontar para algo positivo. Eu quero apontar um Deus poderoso, um Deus que é o doador da fé, é um Deus que ele consegue superar as nossas expectativas. Eu queria convidar vocês para abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos 1, versículo 16 e 17. Os irmãos acharam? Amém? Vocês podem se colocar de pé só mais um instante, em reverência à palavra de Deus. Vou ler aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você pode ler comigo o versículo 17? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Você pode assentar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Continua conosco aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De alguma forma, a gente já ouviu falar do Senhor de várias maneiras. As pessoas de fora ouvem falar do Senhor de várias maneiras, né? Isso, desde a época de Jesus, era um acontecimento, claro, porque havia um questionamento onde diziam assim, quem é essa pessoa? Quem é esse Jesus?
O próprio Jesus, ele perguntou aos seus discípulos: dizem quem eu sou? E alguns falaram: esse aí é o mestre, esse aqui é um grande rabino. Haviam vários pensamentos sobre quem era Jesus, mas a declaração foi que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas até hoje nós encontramos muitas pessoas que elas têm uma visão de Deus distorcida. O próprio tema, fala sobre cristofobia, e esse tema, ele não é simplesmente o medo de Cristo, como já foi falado aqui, mas é uma expressão que denota até preconceito contra o evangélico, as pessoas que creem em Deus. Isso foi cunhado há pouco tempo, é uma expressão cunhada há pouco tempo, onde revela um certo preconceito. E essa apresentação do Evangelho, de saber o que é que a gente crê, qual é a nossa vivência com Deus, qual é a nossa experiência com Deus, ela revela um Evangelho que a gente prega e que a gente vive. Essa é a forma que a gente precisa mostrar para as pessoas. E no texto de 1 Coríntios 1, 23, ele declara a realidade daquilo que nós cremos. Ele diz assim: nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, de alguma forma, no nosso tempo, a gente tem experimentado um acontecimento que é ou ouvir de Deus, ouvir das pessoas uma história equivocada sobre Deus, de um Deus que, através de homens legalistas, eles exaltam de alguma forma o inferno. Quantos aqui não ouviram uma frase assim: Deus castiga? Eu lembro que eu era criança e às vezes eu fazia alguma coisa errada e a mãe falou: Deus vai te castigar. Então, se a gente se alimentou, ou se a gente foi influenciado de uma imagem de um Deus que é um Deus severo, é um Deus rancoroso, e isso não tem conexão nenhuma com a palavra de Deus, porque a expressão de Deus é amor. Nós cremos um Deus que é amoroso, mas infelizmente nos nossos dias nós temos tido contato com uma proclamação do Evangelho que não tem a ver com o Cristo crucificado. Essa palavra é muito forte. Ela diz que nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os gentios, para os judeus, e loucura para os gentios. Então, se a gente espera de alguma forma ser bem visto, se a igreja de alguma forma ela tem trabalhado, ela tem criado um tipo de marketing para maquiar, para tornar Jesus pop, para transformar Jesus uma figura de um popstar bacana, legal, isso também é um outro extremo. Como a gente vem conversando, e eu creio que vocês já conversaram muito sobre isso aqui, a gente vive num tempo de polarização. Ou as pessoas são muito rígidas, legalistas, ou elas vão para um outro extremo e elas tornam o Evangelho muito maleável. A gente começa a criar regras ao nosso bel prazer, para tentar tornar o Evangelho mais atrativo. E aí a gente pode usar de tudo, desde tornar a igreja numa discoteca, até a gente fazer programações que pouco tem a ver com o projeto de Deus, de missão, num lugar como esse. E a gente fica muito equivocado nessa situação, a gente está muito distante da vontade de Deus. Eu creio que o Evangelho, e de fato isso o Evangelho ele não é um gramado verde num dia de sol com uma toalha e a gente fazendo um piquenique. Ele não se aparenta com a história do Evangelho. Ela fala sobre entrega, ela fala sobre renúncia, ela fala sobre homens que deram sua vida por amar Jesus. E no livro de Mateus 10, 22, é uma mensagem que diz que Jesus falando sobre nós seríamos odiados por causa do nome dele. Então, quando a gente vê esse tema cristofobia, ele é a realidade. E eu penso assim, será que tem como ser diferente? Se o Evangelho que ele é apresentado
se a mensagem de Jesus, ela gera tantos incômodos, será que a gente consegue tornar esse evangelho atrativo? Será que realmente é isso? Eu sei que esse lugar é um lugar onde é proclamado a verdade. Então, no dia de hoje, se você parar pensar, a igreja poderia estar lotada, o pastor lhe falou assim, sobre pessoas que estavam viajando, mas essa palavra, esse tipo de mensagem, não é um tipo de mensagem que enche as igrejas. Não é um tipo de mensagem, a mensagem do Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, ela não é muito atrativa, ela não atrai o público. Mas essa é a mensagem que nós cremos, e essa é a mensagem que nós devemos proclamar, esse evangelho. Eu sou fisioterapeuta e eu sempre no meu dia a dia, quando eu entro na casa dos pacientes, eu falo assim: Senhor, usa a minha vida, usa as minhas mãos, usa a minha palavra, aquilo que eu for falar, me dá sabedoria, porque de alguma forma, todos nós, nos nossos trabalhos, nós nos envolvemos com as pessoas, e às vezes a gente não entende o campo branco, pronto para a colheita, que é o lugar onde a gente trabalha, onde a gente frequenta. E eu sempre tento levar uma mensagem, mas quando eu falo de um Jesus que se fez justiça por nós, que tomou o nosso lugar, que morreu no nosso lugar, que morreu por um pecador, por um assassino, por um alcoólatra, que morreu por uma prostituta, que morreu por um homem adúltero, aquilo não se torna algo tão aprazível. E eu tive um contato com uma paciente e eu estava anunciando, ela falou assim: eu não tenho uma crença específica, ela falou: não tenho. E eu comecei a apresentar o Senhor, mas na hora que eu falei que Jesus, Ele morreu pelos pecadores, aí a sombra da cristofobia, ela brotou naquele lugar. O assunto mudou, a atmosfera daquele lugar mudou, e aquilo que era tão simpático, aquela conversa tão boa, tão gostosa, se tornou uma conversa ácida. Ela mudou a cara dela, e eu fiquei até com medo dela. Falei: ai meu Deus, acho que ela tem uns cachorros aqui, vai que, né? Vários cachorros em cima de mim. E eu falei: Jesus, essa mensagem, que é a mensagem do Jesus crucificado. Nós desse texto de Romanos, nós ouvimos uma palavra que é: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. É o poder de Deus. No meio da igreja, onde vemos pessoas de diversas culturas, diversas formações, e muitas vezes, nas situações específicas do dia a dia, nós somos confrontados e desafiados a dizermos naquilo que nós cremos, e muitas vezes essa palavra, essa declaração aqui de Paulo aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, não é uma grande realidade. E mais uma vez, parece que a sombra da cristofobia, ela paira sobre a nossa vida. Mas a continuação desse texto, ele fala sobre algo maravilhoso. No versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós, nessa noite, aqui nesse lugar, nós somos chamados a vivenciar esse processo da fé. A gente está aqui, a gente vem nos cultos, a gente participa da vida ativa da igreja, mas às vezes nós somos confrontados e às vezes a gente deixa de entender esse poder, que é o poder da fé. O justo, ele viverá pela fé. Não há uma outra maneira de viver a vida se não for com a fé, crendo. Não há outro jeito de viver. Existe um contraponto da nossa vida racional com a fé. Às vezes nós questionamos isso. A razão, ela nos atrai para algo, para dizer que a nossa vida ela não pode ser como um balão que voa desprendido.
mas a fé, ela diz que a nossa vida não pode ser como de uma topeira que se enterra numa terra e some. Há uma resposta muito forte disso de Tomás de Aquino, que ele diz que a vida de um homem de Deus precisa ser como uma árvore cujas raízes se aprofundam até o mais fundo solo, mas seus ramos eles se estendem até o céu, até tocar as estrelas. Essa precisa ser a nossa vida, cheia de razão, entendendo as coisas, mas cheia de fé. Quantas vezes nesse lugar a gente tem ouvido palavras que nos motivam, palavras de fé, e a gente tem abandonado o crer no sobrenatural de Deus, nos milagres do Senhor. Alguns dias atrás, eu conversando com o pastor Gustavo, eu falei assim com ele, eu confidenciei algo, eu falei assim: pastor, amigo, olha, eu fico muito tenso na minha profissão, porque como todas as áreas, por essa crise, tudo que a gente tem visto, às vezes eu dou alta para um paciente, demora a vir outro paciente, eu estou muito preocupado. Talvez essa seja também uma das preocupações de vocês aqui nessa noite. De repente, uma pessoa aqui nessa noite tem passado algum problema financeiro, e eu falei para ele, vou ser sincero com você, às vezes eu fico incomodado para orar ao Senhor no sentido financeiro, e declarar para o Senhor: Senhor, eu preciso de ter mais pacientes, eu preciso receber mais pacientes para que as minhas contas, os meus compromissos, eles sejam pagos. E eu comentei sobre isso com ele, e aí ele falou assim: rapaz, você tem que orar, você tem que exercitar a sua fé, você tem que colocar isso, e eu vou orar com você. E aí eu fui para o joelho, eu falei assim: nossa, eu vou orar, sabe, eu vou orar por isso, e eu vou crer que o Senhor ele vai mandar esses pacientes essa semana. Eu exercitei minha fé, eu dobrei meu joelho, eu tinha dado alta para 3 pacientes, e já havia meses que não aparecia mais nenhum paciente para atender novo, e foi algo tão maravilhoso, porque eu orei, depois que eu orei, no dia seguinte, um telefonema: Bruno, você pode atender aqui a paciente tal? Aí eu falei: glória a Deus, mas eu fiquei na minha, né? Eu vou dar um glória assim baixinho, né? Vai que não dá certo e tal, vai que eu chego lá e não é bem aquilo e tal. E ainda duvidei, irmãos, olha só, que pecado. E aí eu falei assim: não, beleza, está acontecendo algo. Daqui a pouco eu recebi uma outra ligação, e quando eu cheguei na clínica, o dono da clínica falou assim: rapaz, tem mais um paciente aqui, você poderia ver? Então assim, depois de alguns meses sem receber pacientes novos, porque eu exercitei a minha fé nesse relacionamento com Deus, nessa vida de entrega, de crença, o Senhor ouviu a minha oração. E eu quero dizer para você que o Senhor ouve a sua oração. O Senhor é o Deus que conhece o teu coração, sabe aquilo que você tem chorado, sabe aquilo que você tem sentido angústia no seu dia a dia, tenha trazido terror, medo, angústia. O Senhor conhece o teu coração, amém, irmãos? Então, creia, exerça a tua fé. Essa é uma noite que ela é muito especial, sabe por quê? Porque é uma noite para a gente fazer isso. Às vezes a gente espera: daqui a tanto tempo eu vou fazer isso, eu vou tomar uma atitude, eu vou me colocar diante do Senhor. Não, creia que nessa noite o Senhor pode vir aqui e fazer esse milagre na sua vida, amém? Por causa de muitas mensagens triunfalistas, a gente às vezes começa a deixar de pregar sobre isso. A gente não quer se enquadrar numa igreja de mensagens triunfalistas, surrealistas, né? Onde a pessoa faz um negocinho como uma mágica e amanhã ganha um carro novo, e ganha um carro importado, e uma casa. A gente tem medo de tocar nesse tipo de assunto, porque a gente não quer de jeito nenhum receber esse estereótipo. Nós, como uma igreja séria, mas nós precisamos voltar a crer que o Senhor é aquele que realiza o desejo do nosso coração, que nós somos dele, nós somos do Senhor. Na palavra do Senhor, no livro de Hebreus 11, versículo 6, ele fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, continuando, ele fala assim: é necessário que aquele que se aproxima do Senhor saiba que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, amém? É necessário que você, quando você se aproximar do Senhor, você entenda que Ele é real.
Porque às vezes a gente vai ao encontro do Senhor na nossa oração, às vezes até duvidando. Vai falar que não é verdade? E ele, no final desse versículo, ele fala assim: saiba que ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa mensagem, ela tem muito a ver com a promessa da salvação, o termo galardoador, mas também é um Deus que presenteia. Para mim, aqueles pacientes naquela semana foram presentes do Senhor para mim. E eu creio que o Senhor tem presentes para você. Talvez presentes físicos, mas também presentes espirituais. De repente você tem orado por algo na sua vida, você tem se colocado diante do Senhor, porque algo em você que sempre te constrange, sempre mexe com você. Essa semana aconteceu uma coisa muito bizarra. Cara, minha vida é cercada de acontecimentos que eu falo: cara, você é surreal, isso não pode estar acontecendo comigo. Semana fui fazer a barba num lugar que agora é cheio de barbearia estilosa, todo mundo barbudo, né? Todo mundo querendo virar profeta, ou motoqueiro, né? Se é crente é profeta, se é motoqueiro. E aí, eu fui lá naquela barbearia maneira, tem cafezinho, tem um monte de coisa e tal, videogame, música rock tocando. E aí eu já tinha ido lá algumas vezes e o cara corta, aí apara, não sei o que e tal, beleza. E eu não sei o que aconteceu, mas o camarada que sempre faz a minha barba, ele me olhou com uma cara meio atravessada. Eu falei: pô, estranho, será que eu tô imaginando coisa aí? E aí o cara, chega um momento lá que ele pega aquela toalha quente, né? E pá, bota na minha cara. Já tava esperando aquela toalha fervendo que queima a cara, mas não, ele botou a toalha assim, quase que gelada. Eu estranhei aquilo. Só que quando ele pegou a toalha, ele pegou no meu pescoço e me puxou para trás assim, ó. E eu tô sentindo apertar minha carote. Daí eu falo: fala ou não fala? Se eu falar, de repente ele fala: que cara Nutella, né? Aí entra Nutella aí. Aí eu segurei a onda, ele tá apertando. Falei: rapaz, daqui a pouco os meus baroreceptores vão ativar e eu vou ter um troço aqui. Eu tava já fazendo assim e tal. Beleza. Aí daqui a pouco ele pega a navalha. Eu falei: ai meu Deus, esse cara vai pegar a navalha mesmo? Tô até com medo dele agora, esse cara tá meio agressivo. Quando ele passou a navalha, gente, parecia realmente assim um filme de Jason, tá? Jack Stripador. Saia sangue de tudo que é lado. Eu sei que é nojento, é muito ruim falar isso pra vocês, mas o cara me feriu pra caramba. Eu falei assim: gente, isso nunca aconteceu. E ele pegava a toalha branca, aí saia empapada de sangue e fazia assim, e nem pra pedir desculpa. Eu falei: caramba, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada. E eu fiquei meio assim constrangido e fiquei num espírito assim, já achando aquilo ali uma coisa meio das trevas, sabe? Eu falei: alguma coisa está acontecendo, é estranho. Eu falei para ele, ele falou assim: não sei o que aconteceu, rapaz. Pô, aí beleza. Aí eu saí, ainda paguei, irmãos, olha só, hein? Paguei, fui para casa. Chegou a noite, eu fui dormir, acordei umas 2 e pouca da manhã e só pensava no camarada. Mas eu estava com uma raiva dele, irmãos. Eu estava tão chateado, Marlon, eu estava assim, falando: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ligar para lá. Falei: mas se eu ligar, pode ser que ele realmente esteja querendo ser mandado embora, e por isso fez isso. Se eu ligar, eu vou estar contribuindo para ele, então acho que eu não vou ligar. Aí eu fiquei naquele embate: o que eu faço? Ligo, reclamo. E aí eu senti o Senhor falando comigo assim: vai lá orar por ele, vai lá, ora por ele. E aí eu fui para a sala, dobrei o meu joelho e comecei a orar por aquele rapaz. Não conheço ele, não sei da vida dele, nunca bati um papo dele onde ele falasse alguma coisa real da vida dele e tal, mas eu coloquei a vida daquele jovem nas mãos do Senhor. E é impressionante que quando eu deitei, eu apaguei, e no outro dia eu sentia muita paz, muita paz. Talvez algo angustie o seu coração, talvez algo esteja afligindo a sua vida a respeito de uma pessoa que tem gerado uma tensão na sua vida, mas nessa noite, o presente que o Senhor, o Deus galardoador, Ele pode dar, pode ser um presente material, mas pode ser um presente espiritual também. De repente, nessa noite, Ele vai quebrar o seu coração. Ele pode fazer com que você saia daqui sentindo essa paz, ou convencido através do Espírito Santo que o seu lugar a respeito dessa vida é dobrado os joelhos e orando por essa pessoa. Amém? A gente precisa entender essa palavra. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus, nesse relacionamento, quando a gente entende que Ele é um Pai amoroso,
e a gente não precisa ter medo dele, a gente não precisa viver sobre a vergonha dos preconceitos, mas assumir a nossa identidade, dizer assim: sim, eu sou servo do Senhor, e o evangelho que eu prego é do Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. As pessoas podem ter preconceito, mas eu não terei preconceito com o Senhor. Eu entrarei em sua presença, orarei, me colocarei diante dele, e o Senhor é um Deus que responde e deseja a nossa intimidade com ele. Tenho aqui nessa noite aqui o Kim, rapaz bonito ali, barbudo, está morando aí. Levanta a mão aqui para o pessoal te ver. O Antônio aqui, igualmente bonito. O Kim, ele está morando em Fortaleza, é um amigo nosso, e eu tenho orgulho de dizer que ele é um amigo que está lá, mas está aqui. Ele está lá, mas está aqui. Mas a realidade é que muitos amigos, quando vão para longe, a gente deixa de ligar, a gente deixa de falar, a gente deixa de se comunicar, porque o nosso tempo é tão escasso. Então a gente escolhe as nossas amizades, escolhe a prioridade no nível de amizade, e a gente vai se afastando de algumas pessoas que foram para longe. E às vezes, nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Parece que você deixa uma semana de orar, deixa uma semana de ler a palavra de Deus, parece que ele vai se colocando num canto da tua casa bem distante, e aquela voz que era audível, que era forte, falava alto, e você tinha a percepção que era o Senhor falando com o seu coração, ela se torna simplesmente um sussurro quase inaudível. E aí você começa a se questionar assim: nossa, eu não estou ouvindo a voz do Senhor, não estou conseguindo decidir algumas coisas na minha vida, eu não sei porque minha vida está tão enrolada. Há umas 3 semanas atrás, a gente tem um grupo no WhatsApp, e eu estava compartilhando que eu ouvi, depois de um culto, o Senhor falando comigo: intimidade com o meu espírito. Ele falava para mim assim: intimidade com o meu espírito. E eu fiquei empolgado com aquilo. Aí de manhã eu falei pro grupo: intimidade com o Espírito Santo de Deus, é isso que eu quero, é isso que a gente precisa, cada um de vocês, vou cobrar isso. E passou uma semana e eu não tomei nenhuma posição quanto a isso. O que eu vou fazer nesse relacionamento que eu não tenho fobia sobre Deus, nesse relacionamento que eu entendo que Deus é um Deus amoroso? Como eu vou me comportar em relação a Ele? O que eu vou fazer? E aí eu passei uma semana péssima de sono. Não sei quem tem insônia aí, não sei quem tem dificuldade de dormir, mas às vezes eu tenho dificuldade de dormir. E essa semana eu fui a semana inteira com a dificuldade de dormir, até que numa sexta-feira, isso há 2 semanas atrás, eu vi uma voz bem distante, aquela voz que, a mesma voz que falou intimidade com o meu espírito. Eu senti aquela voz como fosse num lugar longe, quase numa outra dimensão, numa outra galáxia, mas mesmo assim eu consegui, eu tive a graça de ouvir aquela voz falando assim: o que você vai fazer? Nossa, que coisa louca. Aí, puxa, eu falei da intimidade com o Espírito Santo e não me coloquei diante do Senhor sobre isso. E aí eu fui para a sala, e quando eu cheguei na sala e fui dobrar meus joelhos, eu fui tomado por uma grande emoção. Eu senti como se ondas passassem sobre mim, e aquilo me renovando, e eu comecei a orar com um significado, eu comecei a orar de uma forma diferente. Às vezes as nossas orações, elas são murchas, porque a gente não tem intimidade com o Senhor. A gente não faz aquilo diariamente, a gente não faz aquilo 2, 3 vezes por dia. E naquela noite o Senhor tratou isso no meu coração, e Ele falou para mim, depois de eu estar naquele momento, eu disse: agora você pode dormir. E exatamente quando eu fui deitar na minha cama, ativou a melatonina. Cara, eu deitei, chegava a roncar. Porque quem tem estômago vazio não dorme bem. A comunhão com o Senhor é alimento. Então existem insatisfações no nosso ser, eles não são saciados, porque são insatisfações que têm a ver com a presença de Deus. Então às vezes você está muito insatisfeito, essa é a palavra. Você
tá pau da vida. Tem alguma coisa te incomodando, porque a tua barriga está vazia. Porque você não está recebendo a alimentação do Senhor no seu dia a dia. Você vem aqui, se alimenta e fica negligenciando a alimentação. Tem uma onda agora de jejum intermitente, né? E aí você faz um jejum, mas faz um jejum estranho, um jejum de Deus. Você tira Deus da sua vida a semana toda. E aí você chega aqui quase num CTI e senta aí está todo mundo morto. Por quê? Porque durante a semana a vida é morna, sem alimento. E o Senhor, nessa relação de confiança, onde a gente não tem medo dele, a gente teme a ele, reverencia o Senhor, mas é uma relação que a gente tem de que ele é um pai amoroso, é necessário estreitamento de laço. Entender que ele é um Senhor e ele pode fazer isso, ele pode matar a nossa fome. Nós temos um grande potencial em Deus, eu e você. Nós temos, pastor Sábio, a gente tem um grande potencial em Deus. Só que às vezes a gente abre mão desse poder que lemos aqui em Romanos, o poder do Evangelho, qual a gente não deve se envergonhar porque é poder de Deus. E a gente deixa de voar no Senhor. A gente deixa de ser usado por Ele de uma forma potente. Você vê a bola quicando na sua frente, como diz a gíria, você não consegue chutar. Quantos já pegaram um táxi aqui, vocês viram a bola quicando, viram grandes oportunidades de proclamar o Evangelho, mas por você estar pouco alimentado, você não tinha nada a oferecer. Você não tinha peixe nem pães para uma multiplicação naquele lugar. Só que nessa noite nós cremos nesse poder para nos renovar, nos tirar dessa posição e fazer com que nessa semana a gente avance nesse relacionamento com o Senhor, amém? No texto de João capítulo 15, você pode abrir comigo? João capítulo 15, versículo 5, eu já estou terminando. João capítulo 15, versículo 5. Preste atenção, irmãos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele diz que ele é videira, nós somos ramos. E ele coloca uma frase para mim que é uma incógnita. Existe um paradoxo aí. Porque ele diz assim: se você permanecer em mim e eu em você. E aí eu pensei, poxa, será que Deus ele às vezes não quer permanecer em alguém? Mas se a pessoa quer permanecer nele, ele tem que permanecer. Eu entendi, na realidade, que isso não é um tipo de luxo de Deus, de capricho de Deus, dizendo para você assim: se você permanecer em mim e eu em você, sabe? Não. Ele quis dizer sobre uma simbiose, sobre você ser Cristo, sobre você não ser mais o Kim, a Rafaela, o pastor Sábio, o Gustavo. É sobre você ser Cristo, você viver uma vida num outro patamar. E ele continua, no versículo 5, aí mesmo no final, enfatizando que esse dá muito fruto. Nesse potencial que eu acabei de declarar, e cada um nós temos aqui, é como se nós fôssemos um tipo de alimento e um prato, mas que precisa de tempero, ser temperado. Você tem um grande potencial. Você vai fazer um prato gostoso, eu gosto de cozinhar, mas você sabe, se você não temperar ele tem um grande potencial para ser um prato gourmet, maravilhoso, mas se você não temperar aquilo, vai ser um fracasso. Nessa noite, nosso Deus, olhando para cada um de nós, Ele diz assim para você: se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você, e você vai dar muito fruto, amém? Quantos aqui querem frutificar no Senhor? Entender que esse relacionamento não pode ser um relacionamento mais de medo, mas sim de entrega
total. Total. De repente você não quer dar asas ao Espírito Santo, e eu quero dizer, de repente você é uma pessoa muito racional, isso é importante, mas a razão precisa dobrar os joelhos. A razão, ela precisa dobrar os joelhos diante do Senhor. E se nós cremos nessa palavra de fé, meus irmãos, nessa noite, cremos num Deus que vai fazer maravilhas, um Deus galardoador. Amém? Queria orar por vocês nesse momento.